Bom dia, gente. Essa aula vai ser só para resolução de exercícios, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exercício aí. O ácido sulfúrico é uma substância com maiores utilizações nas indústrias, pois esse ácido está diretamente ligado aos processos industriais mais comuns na indústria química, como na produção de fertilizantes, em que o ácido sulfúrico é uma das matérias-primas usadas no processo. Para se ter ideia, cerca de 60% do ácido sulfúrico produzido no mundo é destinado para a indústria de fertilizantes. O hidróxido de sódio também é muito usado industrialmente para a produção de compostos orgânicos como o sabão, como a seda artificial, papel, celulose e celofane. Também é usado na purificação de óleos vegetais e de derivados do petróleo e na fabricação de produtos para desentupir ralos de pias. Ácidos e bases são antagônicos, onde um é capaz de neutralizar o outro. À luz dessa informação, determine. Então vamos lá, gente. O exercício pediu aqui para a gente fazer a reação de neutralização, né? Sabendo que o ácido neutraliza a base. Ele quer que a gente termine a reação de neutralização balanceada que ocorre entre esses dois compostos inorgânicos, né? O ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. A quantidade aproximadamente em gramas de hidróxido de sódio necessário para neutralizar 540 gramas de ácido sulfúrico. E a quantidade em mols de sulfato de sódio produzido quando se usa 160 gramas de hidróxido de sódio na reação. Essa última aqui eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, tá bom? Esses dois primeiros aqui eu vou resolver com vocês. Tudo bem, gente? É assim, esse é o tipo de exercício que ele exige de você conhecimento de funções inorgânicas, né, de ácido e base. Pelo nome, ele dá só o nome, você tem que saber qual que é a fórmula do ácido e qual que é a fórmula da base, e como que ocorre a reação de neutralização entre esses dois ácidos, entre essas duas substâncias inorgânicas, beleza? E o item B, ele quer, é um cálculo estequiométrico, né? Ele quer saber em 540 gramas de ácido sulfúrico quanto que ele vai ser utilizado de hidróxido de sódio. E aí ele deu os dados aqui do exercício, dados da massa molar, em gramas por mol. O hidrogênio é 1, enxofre é 32, oxigênio é 16 e do sódio é 23. Aqui é a massa atômica, né? Não é massa molar. Beleza? Então vamos lá. Resolução. Então vamos lá para o primeiro item aí. A reação de neutralização balanceada que ocorre entre esses dois compostos inorgânicos. Então vamos lá. Espera aí, vocês querem tentar? Eu espero vocês dar um pause no vídeo, tenta fazer e depois recomeça de novo, tá? E se não conseguir, vai dando um play no vídeo. Então, olha lá. Ácido sulfúrico é H2SO4, certo? Reage com o hidróxido de sódio, que é a base, certo? Então, o ácido reagindo com a base. Nós sabemos que numa reação de neutralização, ácido reagindo com a base forma sal e água. Então, olha só. É uma reação de dupla troca, né? O sódio entra no lugar do hidrogênio e o hidrogênio entra no lugar do sódio. Né? Então vai formar o quê? O sulfato de sódio e a água. Beleza? Bom, fazendo o balanceamento dessa equação, nós temos 2 átomos de sódio aqui e aqui nós temos só um átomo de sódio. Então, que número que vai aqui na frente, que multiplicado por 1 vai dar 2, é o próprio 2. 2 vezes 1, 2 sódios. O sódio nós já acertamos. Tá? Então, olha só. Se nós acertamos o sódio, nós alteramos a quantidade de hidrogênio nos reagentes. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Só que nos produtos eu tenho só 2 hidrogênios. Então, que número vezes 2 vai dar 4? 2. 2 vezes 2, 4. 2 hidrogênios com 2 hidrogênios, 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Enxofre 1, enxofre 1. Oxigênio 4 com 2, 6. Oxigênio 4 com 2, 6. Então, nossa equação está balanceada. Fizemos o item A. Tranquilo, né? Esse é tranquilo. Então, qual que seria a dificuldade aqui? De não saber como que é a fórmula do ácido sulfúrico e como não saber a fórmula do hidróxido de sódio. E o tipo de reação que vai acontecer. Então, numa reação de neutralização, é uma reação de dupla troca. O cátion de um se troca de lugar com o ânion do outro, beleza? E vice-versa. Tranquilo, gente? E aqui a nossa proporção é 1 para 2, para 1 para 2. Muito bem. Então está aqui a nossa reação. Eu transportei ela para cá para nós respondermos o item B.
O item B ele pede lá para vocês a quantidade aproximadamente em gramas de hidróxido de sódio necessária para neutralizar 540 gramas de ácido sulfúrico. Então, fiz bem detalhadamente que é para vocês saberem resolver o exercício. Então, olha só. Primeiro, calcular as massas molares das substâncias envolvidas na reação. Né? O ácido sulfúrico, o hidróxido de sódio, o sulfato de sódio e a água, certo? Bom, se você entendeu, já percebeu lá anteriormente, né? Aqui no primeiro slide, que ele pediu para vocês hidróxido de sódio e ácido sulfúrico, e no item C ele pediu sulfato de sódio e hidróxido de sódio para você fazer essas duas relações, então você não precisaria calcular todos, mas vamos calcular todos só para treinar, beleza? Então, olha só, vamos calcular primeiro do ácido sulfúrico. Então, nós temos lá, né, na tabela periódica, ele deu para vocês no enunciado que hidrogênio é igual a 1 grama por mol. No ácido sulfúrico, nós temos dois hidrogênios, né? 2 vezes 1 dá 2. O enxofre é 32 gramas, né? 32 gramas por mol a massa atômica dele, vezes 1 dá 32 gramas por mol. E o oxigênio, a massa atômica dele é de 16 gramas por mol, vezes 4, 64 gramas por mol. Somando todas essas massas atômicas, nós chegamos na massa molar do ácido sulfúrico, que é de 98 gramas por mol. Muito bem. Então, vamos fazer agora do hidróxido de sódio. Bom, o hidrogênio é 1, como eu só tenho o hidrogênio nessa equação, nessa fórmula, então vai ser 1 vezes 1, 1. O oxigênio é 16, eu só tenho 1 vezes 16, 16. O sódio é 23 vezes 1, dá 23, beleza? Fazendo a soma, tá? Fazendo a soma destas massas atômicas, vai dar 40 gramas por mol. Essa é a massa molar do hidróxido de sódio. Vamos para o próximo. Calcular agora a massa molar do sulfato de sódio. Bom, o sódio nós temos, o valor dele é 23 gramas por mol, né? Vezes 2, porque eu tenho 2 na equação, vai dar 46 gramas por mol. O enxofre eu tenho 1 só, e cada enxofre vale 32, perdão. 32 vezes 1 dá 32. E oxigênio é 16 vezes 4, vai dar 64. Somando todas as massas atômicas, nós vamos ter a massa molar do sulfato de sódio, que é 142 gramas para cada 1 mol. E por último, a massa molar da água, né? A massa de um átomo de hidrogênio, né? A massa atômica dele é de 1 grama por mol, vezes 2 na água, 2 gramas por mol. O oxigênio é 16, vezes 1 dá 16. Somando 2 com 16, a massa molar da água é de 18 gramas por mol. Beleza? Bom, então, calculado aqui as massas molares, certo? Muito bem. Continuando aqui, eu trouxe para cá para vocês saberem que nós estamos calculando. A quantidade aproximadamente em gramas de hidróxido de sódio necessária para neutralizar 500 gramas de ácido sulfúrico. Bom, segundo passo, verificar quais substâncias o enunciado relacionou e relacionar essas substâncias entre si. Bom, ele relacionou o hidróxido de sódio com o ácido sulfúrico, certo? Bom, então vamos colocar aqui, ó. Observando a reação, verificamos as seguintes proporções em mol, né? As seguintes proporções em mol. 2 mols de hidróxido de sódio está para 1 mol de ácido sulfúrico, certo? E o inverso também é verdadeiro. 1 mol de ácido sulfúrico eu preciso de 2 mols de hidróxido de sódio. Beleza, já fizemos esta proporção. Terceiro passo, relacionar as proporções em gramas, mols, litros, mol por litro, gramas por mol, o que for necessário, ou seja, o que o exercício te der, tá bom? Então, no caso aqui, nós vamos colocar a reação aqui novamente, tá? Trazendo para cá as massas molares, para a gente não ficar voltando o slide. Então, nós temos que 1 mol de ácido sulfúrico precisa de 2 mols de hidróxido de sódio, certo? Só que a massa do ácido sulfúrico, a massa molar dele é 98 gramas para cada 1 mol. Então, 98 gramas para cada 1 mol. Tudo bem? E aqui do hidróxido de sódio é 2 mols, são 2 mols que ele precisa para neutralizar o ácido sulfúrico. Só que a massa molar do hidróxido de sódio são 40 gramas por mol, que nós calculamos anteriormente. Então, mol corta com mol, né? Mol dividido por mol dá 1. 1 vezes 98 dividido por 98, por 1 dá 98. 2 mols vezes 40 gramas por mol
mol dividido por mol dá 1, 2 vezes 40, 80. Então, aqui vai dar 98 gramas e aqui vai dar 80 gramas. Aqui, a proporção em massa é de 98 gramas de ácido sulfúrico para 80 gramas de hidróxido de sódio. Certo? A relação mol é aqui, ó, 2 mols de hidróxido de sódio para 1 mol de ácido sulfúrico. Aqui, a relação massa é 98 gramas, né? São 98 gramas para 80 gramas de hidróxido de sódio. Beleza? Então, aqui essa é a nossa relação. Muito bem. Então, as proporções em massa são, olha lá, 98 gramas de ácido sulfúrico, eu preciso de 80 gramas de hidróxido de sódio. Ou, né, e 80 gramas de hidróxido de sódio, eu preciso de 98 gramas de ácido sulfúrico. Muito bem, vamos continuar. Ainda não acabamos esse exercício. Eu falei que ia ser bem detalhado, certo? A quantidade aproximada em gramas de hidróxido de sódio para neutralizar 500 gramas de ácido sulfúrico. Ah, então eu preciso de quanto? 500 gramas de ácido sulfúrico. Então, ó, tá aqui, meu enunciado já me deu o quanto que eu preciso, né? O quanto que eu quero tentar neutralizar. Os 500 gramas de ácido sulfúrico. Então, olha só, 500 gramas de ácido sulfúrico, se a gente voltar um slide aqui, ó, 500 gramas de ácido sulfúrico, eu sei que 98 gramas de ácido sulfúrico para 80 gramas de hidróxido de sódio, certo? Então, olha lá, 80 gramas de hidróxido de sódio, 98 gramas de ácido sulfúrico. Beleza? Então, se eu fizer aqui, ó, gramas de ácido sulfúrico, né, dividido por gramas de ácido sulfúrico, dá 1. Sobrou 540 vezes 80, dividido por 98, que vai dar aproximadamente 440,82 gramas de hidróxido de sódio. Beleza, gente? O item C vocês façam sozinhos, tá bom? Aí nós vamos corrigir em sala de aula depois. Tá bom, gente? Um beijo.